William Santos aqui. Você já percebeu que se você não controlar os seus pensamentos, eles podem te deixar ainda mais ansioso? De fato, algumas pessoas têm mais dificuldades do que outras em lidar com o seu pensamento e com o momento presente, em viver o momento presente. Algumas delas estão sempre pensando no passado, decisões que tomaram no passado, e outras estão pensando geralmente no futuro, decisões que terão que tomar, ou avaliando suas escolhas o tempo todo. A síndrome do pensamento acelerado, que foi tão amplamente discutido pelo Dr. Augusto Cury, ele fala exatamente disso, da dificuldade que a gente tem de gerir o nosso pensamento e a nossa emoção que vem diante desses pensamentos. Então a pessoa, por exemplo, sai de um dia de trabalho exausto, cansativo, e chega em casa e não consegue se conectar com as pessoas, não consegue se conectar consigo mesmo naquele momento, depois de chegar em casa, né? Então elas vivem pensando no que foi o dia, no que aconteceu no trabalho, nas dificuldades que passaram, das emoções que sentiram, né? E aí se conectam com outras coisas, às vezes com o celular, na hora do café, na hora da janta, na hora do almoço, e a gente não consegue parar por um momento e pensar em nós, e pensar naquele momento atual. Eu, por exemplo, tinha grande dificuldade de dormir, de conciliar o sono à noite, né? Quando eu deitava na cama, fechava meus olhos, dificilmente eu conseguia dormir. Eu pensava em tudo que aconteceu durante o dia, eu pensava nos acertos, eu pensava nos meus erros, eu pensava no dia seguinte como é que eu vou fazer para não errar, ou como é que eu posso ser melhor no dia seguinte no trabalho ou em algum relacionamento. E eu sei que isso não é uma coisa exclusivamente minha, mas como eu tinha essa característica de ansiedade, então eu tinha muita dificuldade para dormir, para conciliar o sono, para relaxar, para acalmar esses pensamentos. Então, quando a gente estuda sobre a síndrome do pensamento acelerado, a gente vê algumas consequências. A gente vê o excesso desses pensamentos, a dificuldade de controlar esses pensamentos, a dificuldade que a gente tem de concentração, um aumento, então, da ansiedade, né, e da angústia, uma impaciência, irritabilidade, o que nos coloca em estado de alerta o tempo todo. É como se a gente não conseguisse descansar. A gente está o tempo todo produzindo e pensando no que vai acontecer depois, ou o que eu fiz de errado de repente. Além de não ser possível também manter o foco. A gente não consegue manter o foco no atual, no momento presente. A gente não consegue, às vezes, nem perceber a nossa emoção envolvida no processo. Como eu estou sentindo naquele momento. Então, atrapalha o gerenciamento da nossa rotina e a sensação de ter muitas coisas a fazer e de não conseguir concluir. Então, o resultado de tudo isso é o quê? O esgotamento físico e emocional. Porque a energia que deveria ser gasta por músculos, né, e outros órgãos do nosso corpo, essa energia ela é dragada, sugada, né, pelo cérebro, é utilizada pelo cérebro. Então a gente vai estar em constante estado de alerta, mais ansioso, preocupado, né, o tempo todo, e isso vai gerar cansaço, irritabilidade e esse desgaste emocional. Então é necessário que a gente esteja atento, né, a esses sintomas e procurar ajuda o quanto antes, porque um estado de alerta constante de estresse, ele pode levar para um estresse crônico, e a gente sabe um pouco desse estresse crônico, né, como o burnout. Então tem solução para você. Busque ajuda de um profissional, busque ajuda de alguém que entenda a sua situação. Não fique na mesma. Você não precisa se acostumar com esses seus sentimentos, com esses seus pensamentos, com esse desgaste físico e emocional. Não se acostume com isso. Busque ajuda, supere tudo isso. Você pode, eu acredito em você. Vamos lá.